Quando a inteligência artificial analisou tomografias computadorizadas das vítimas de Pompeia, a tecnologia revelou algo dentro desses corpos de 2000 anos que contrariava tudo o que pensávamos saber sobre a vida e a morte na antiguidade. Por quase 2 milênios, as vítimas do Monte Vesúvio permaneceram congeladas no tempo, seus momentos finais preservados sob camadas de cinzas vulcânicas, lembranças assombrosas de uma das erupções mais catastróficas da história. Mas, em 2024, quando pesquisadores alimentaram dados de tomografia computadorizada com algoritmos avançados de inteligência artificial, as máquinas detectaram padrões que os olhos humanos não haviam percebido por mais de 150 anos. O que emergiu da análise digital obrigou os especialistas a reescrever completamente sua compreensão da antiga Pompeia. As descobertas foram tão inesperadas que alguns pesquisadores inicialmente questionaram se a IA havia apresentado algum defeito. Não havia. A verdade contida nesses corpos, porém, era muito mais chocante do que qualquer um poderia imaginar. Corpos presos no tempo. 24 de agosto de 79 d.C., o Monte Vesúvio desencadeou o inferno sobre a cidade romana de Pompeia. Em poucas horas, fluxos piroclásticos viajando a mais de 160 km por hora engolfaram todo o assentamento. As cinzas e a pedra pome superaquecidas soterraram tudo: prédios, ruas e aproximadamente 2.000 pessoas que não conseguiram escapar a tempo. Mas o material vulcânico que os matou também os preservou. À medida que as cinzas endureciam, formavam moldes perfeitos de seus corpos. Em 1863, o arqueólogo italiano Giuseppe Fiorelli desenvolveu uma técnica revolucionária. Ao verter cuidadosamente gesso nesses moldes, ele conseguia recriar os corpos das vítimas com uma precisão impressionante. Os moldes revelavam pessoas agachadas em cantos, famílias amontoadas, indivíduos cobrindo o rosto contra as cinzas em chamas. Cada figura se tornava um retrato tridimensional de uma tragédia antiga. Por mais de 150 anos, esses moldes de gesso permaneceram em museus e sítios arqueológicos, silenciosamente contando suas histórias. Os pesquisadores podiam estudar suas posições, estimar idades a partir de características visíveis e fazer suposições fundamentadas sobre seus momentos finais. Mas havia uma limitação fundamental. O gesso ocultou tudo o que restava no interior. Os ossos, dentes e estruturas esqueléticas reais estavam trancados, escondidos sob camadas de material endurecido. Os métodos arqueológicos tradicionais se depararam com um obstáculo intransponível. Abrir os moldes destruiria os próprios artefatos que os pesquisadores desejavam preservar. Por gerações, os cientistas só puderam especular sobre os segredos que ali se escondiam. Essas pessoas eram saudáveis ou doentes? Jovens ou idosas? Como exatamente morreram? As respostas permaneceram frustrantemente fora de alcance. Em seguida, vieram os métodos modernos de digitalização e, eventualmente, a inteligência artificial. A tecnologia que permite enxergar através da pedra. No início dos anos 2000, os arqueólogos começaram a experimentar tomografias computadorizadas nos moldes de gesso de Pompeia. A mesma tecnologia que permite aos médicos examinar o interior de pacientes vivos foi agora direcionada a vítimas de 2000 anos atrás. A princípio, parecia ficção científica. Finalmente, os pesquisadores podiam olhar dentro sem quebrar as delicadas cascas. Mas os resultados foram decepcionantes. Osso e gesso têm densidades quase idênticas, e as tomografias produziram imagens fantasmagóricas e meio ilegíveis. Uma costela podia parecer uma saliência de gesso. A linha do maxilar podia desaparecer como cinzas. Os especialistas discordavam sobre o que estavam observando e muitos moldes permaneciam um mistério frustrante. Isso mudou em 2023.
Uma equipe de arqueólogos, radiologistas e engenheiros de IAA uniu forças para tentar algo radical, alimentando sistemas de aprendizado de máquina com décadas de dados de tomografia computadorizada. Em vez de deixar a interpretação a cargo do olho humano, eles permitiram que a inteligência artificial fizesse o trabalho. Os algoritmos não foram projetados especificamente para a arqueologia. Eles haviam sido treinados com milhares de tomografias computadorizadas de esqueletos modernos, o que os ensinou a reconhecer padrões de densidade óssea, detalhes minuciosos de estruturas dentárias e até mesmo tênues vestígios de tecido preservado. Mas, uma vez aplicadas a Pompeia, elas se tornaram algo completamente diferente. Uma máquina com a incrível capacidade de enxergar através da pedra. Mas a equipe não parou por aí. Eles introduziram agentes de contraste, corantes especiais injetados cuidadosamente nos moldes de gesso que permitiam diferenciar entre vários materiais. Combinados com análises de IA, esses agentes possibilitaram ao sistema criar modelos 3D com códigos de cores. O azul poderia indicar gesso, o branco representaria osso e o vermelho poderia destacar áreas onde remanescentes de tecido mole ainda estavam aderidos às superfícies esqueléticas. A IA não se limitou a aprimorar imagens desfocadas. Ela reconstruiu esqueletos fragmentados pelo tempo, preenchendo as lacunas com modelos preditivos baseados em lógica anatômica. Aprendeu a distinguir gesso de osso, cinzas de dentes e até mesmo fibras microscópicas de cartilagem ainda aderidas às articulações. Para um humano, os dados eram ruído. Para a IA, era um código que ela finalmente poderia decifrar. O processo não foi nem rápido nem simples. A digitalização de um único molde poderia levar 12 horas de exposição contínua, gerando terabytes de dados brutos. Em seguida, vinha o processamento, dias de reconstrução algorítmica, cruzando milhões de pontos de dados até que um corpo completo emergisse em um fantasmagórico 3D digital. Mas, uma vez concluído, os pesquisadores podiam rotacionar esses modelos, ampliar a imagem para examinar o esmalte dos dentes ou o desgaste das articulações, e até mesmo remover digitalmente camadas de gesso para revelar os ossos por baixo. O Dr. Massimo Ozana, diretor do Parque Arqueológico de Pompeia, descreveu a experiência como abrir uma cápsula do tempo dentro de outra cápsula do tempo. Os moldes de gesso em si já apresentavam um notável estado de conservação, mas as tomografias computadorizadas aprimoradas por inteligência artificial revelaram camadas de informação que permaneceram invisíveis desde 79 d.C. O sistema também se mostrou capaz de detectar os mínimos detalhes. Microfraturas nos crânios sugeriram traumatismo contuso. Variações na densidade óssea revelaram padrões nutricionais desde a infância. Em um caso, a IA identificou até mesmo trabalhos dentários antigos, obturações, comprovando que a medicina romana era muito mais avançada do que muitos acreditavam. Mas as tomografias não se limitavam a catalogar ferimentos. As verdadeiras surpresas vinham das contradições. Ao lado de evidências de lesões catastróficas, havia sinais de resiliência, vitalidade e até mesmo sofisticação. Em outras palavras, a IA não estava apenas documentando como os habitantes de Pompeia morreram. Estava revelando como eles haviam vivido. E em nenhum lugar isso ficou mais claro ou inesperadamente fascinante do que em seus dentes. A descoberta que mudou tudo. Quando as imagens dos dentes das vítimas de Pompeia, aprimoradas por inteligência artificial, apareceram pela primeira vez, a equipe de pesquisa pensou que havia ocorrido um erro. As estruturas dentárias pareciam perfeitas demais, saudáveis demais, modernas demais. Eles repetiram as varreduras. Os resultados foram os mesmos. Verificaram a calibração da IAA. Tudo funcionava corretamente. A conclusão era inevitável. Esses antigos romanos tinham dentes melhores do que a maioria das pessoas vivas hoje em dia. Isso não deveria ser possível.
O conhecimento arqueológico convencional afirmava que as populações antigas sofriam de péssima saúde bucal. Sem água fluoretada, sem pasta de dente, sem cuidados odontológicos como os conhecemos hoje. Esses fatores deveriam ter resultado em cáries, infecções e perda dentária. No entanto, as tomografias computadorizadas mostraram algo completamente diferente. Os dentes das vítimas apresentavam cáries mínimas, quase nenhuma cárie e um desgaste notavelmente pequeno, considerando suas idades. Algumas pessoas na faixa dos 40 e 50 anos tinham dentição completa, praticamente sem deterioração. A análise por IA revelou espessura do esmalte e densidade óssea ao redor das raízes dentárias superiores às médias atuais. Em termos odontológicos, essas pessoas tinham dentes de qualidade excepcional. A questão passou a ser: como? A resposta surgiu do cruzamento dos dados da tomografia computadorizada com levantamentos geológicos da região e análises químicas de alimentos preservados. Os habitantes de Pompeia tinham algo que nós não temos: uma dieta naturalmente rica em flúor e outros minerais, cortesia do próprio Monte Vesúvio. O solo vulcânico ao redor de Pompeia era excepcionalmente fértil e rico em minerais. As plantações cultivadas nesse solo absorviam flúor da terra, não em quantidades tóxicas, mas em quantidades ideais para a saúde bucal. As fontes de água locais também contêm flúor natural, proveniente da filtração em rochas vulcânicas. Essencialmente, os habitantes de Pompeia beberam água naturalmente fluoretada e consumiram alimentos ricos em minerais durante toda a vida sem saber disso. A alimentação deles desempenhou um papel igualmente importante. Os antigos pompeianos consumiam grãos integrais, vegetais frescos, azeite e peixe, uma dieta mediterrânea que ainda hoje é considerada o padrão ouro para a saúde. Eles consumiam muito pouco açúcar processado, pois o açúcar refinado não existia na Roma antiga. Os adoçantes provinham de mel e frutas, que não causam o mesmo crescimento bacteriano que leva às cáries. As análises por IA também revelaram padrões de desgaste dentário que contavam histórias sobre vidas individuais. Algumas vítimas apresentavam padrões de desgaste distintos, sugerindo que usavam os dentes como ferramentas, possivelmente para tecelagem ou trabalho em couro. Outros apresentavam manchas no esmalte que indicavam hábitos alimentares específicos ou exposições ocupacionais. Cada dente se tornou um detalhe biográfico. E, no entanto, essa descoberta fascinante veio acompanhada de uma ironia perturbadora. Essas pessoas não eram frágeis nem doentes. Eram saudáveis, resilientes e fortes, o que tornou a realidade de seus momentos finais, revelada em exames posteriores, muito mais perturbadora do que qualquer um esperava. Mas os dentes eram apenas o começo. À medida que os pesquisadores continuavam a analisar as reconstruções feitas por IA, perceberam que a tecnologia não estava apenas revelando problemas de saúde, estava desfazendo histórias que vinham sendo contadas há mais de um século. Reescrevendo a história, um exame de cada vez. As descobertas dentárias ganharam as manchetes, mas os exames de IA revelaram algo ainda mais profundo. Quase tudo o que os arqueólogos presumiam sobre as vítimas específicas estava errado. O exemplo mais dramático veio de um molde que era famoso há décadas. 2 corpos abraçados no que parecia ser um último abraço desesperado. Os guias turísticos os chamavam de as duas donzelas. A história delas comoveu milhões de visitantes. 2 jovens mulheres, talvez irmãs ou mãe e filha, agarradas uma à outra enquanto a morte se aproximava. Só que elas não eram mulheres. As tomografias computadorizadas aprimoradas por IA revelaram estruturas esqueléticas com características distintamente masculinas. Medidas do osso pélvico, morfologia do crânio, espessura dos ossos dos membros. Todos os indicadores apontavam para pelo menos um, possivelmente ambos, sendo do sexo masculino. A análise de DNA confirmou.
As duas donzelas eram, na verdade, dois homens. O abraço entre eles pode contar uma história completamente diferente. Talvez pai e filho, irmãos, amigos ou amantes. Nunca saberemos ao certo, mas sabemos que as suposições de gênero baseadas na posição e no tamanho do corpo eram completamente infundadas. Esse padrão se repetiu ao longo da análise de IA. Uma vítima, identificada por muito tempo como uma mulher idosa, com base em sua constituição física franzina e posição, revelou-se ser um adolescente. Uma mulher grávida protegendo a barriga era, na verdade, um homem, sem qualquer indício ósseo que justificasse a posição que os pesquisadores haviam interpretado como materna. A IA não se importou com a conveniência narrativa. O estudo apenas relatou o que os ossos revelaram. A tecnologia também expôs concepções errôneas sobre classe social. Pompeia tinha uma hierarquia social rígida e os arqueólogos classificavam as vítimas com base em onde morreram e nos artefatos encontrados ao redor de seus corpos. As vítimas encontradas em casas de famílias ricas eram presumidas como ricas. Aquelas em moradias modestas eram rotuladas como trabalhadores comuns ou escravos. Mas as análises de IA revelaram um quadro mais complexo. A densidade óssea e os padrões de crescimento podem indicar os níveis de nutrição durante a infância e a adolescência. Crianças bem alimentadas desenvolveram marcadores esqueléticos diferentes das crianças desnutridas. Algumas vítimas encontradas nos aposentos dos criados apresentaram desenvolvimento ósseo compatível com uma criação abastada, sugerindo que poderiam ter sido membros da família que se encontravam no lugar errado, ou que a estrutura social de Pompeia era mais fluida do que se supunha. Por outro lado, alguns indivíduos encontrados em grandes mansões apresentavam marcadores esqueléticos de desnutrição infantil e trabalho físico árduo. Eles poderiam ter sido escravos de longa data que ascenderam socialmente dentro da casa, ou poderiam ser parentes de ramos menos privilegiados de famílias ricas. A IA não conseguiu responder a essas perguntas de forma definitiva, mas comprovou que o local da morte não indicava necessariamente a posição social ao longo da vida. As estimativas de idade sofreram uma revisão drástica. Os métodos tradicionais dependiam muito de características visíveis e padrões de desgaste dentário. Mas a IA conseguiu analisar a densidade óssea, a deterioração das articulações e as alterações estruturais microscópicas com muito mais precisão. Várias vítimas, classificadas como idosas em placas de museus, revelaram-se, na verdade, de meia idade. Um indivíduo estimado em mais de 60 anos estava, na verdade, na casa dos 40. Isso é importante porque altera a compreensão demográfica de quem permaneceu em Pompeia. Relatos históricos sugerem que muitas famílias ricas fugiram quando a erupção começou, deixando para trás escravos e aqueles que eram pobres demais para escapar. Mas as análises de IA revelaram uma ampla distribuição etária, incluindo muitos adultos saudáveis em plena forma, pessoas que deveriam ter conseguido evacuar. Por que permaneceram? Estavam presos? Subestimaram o perigo até que fosse tarde demais? As idades revisadas reabriram antigas questões. As descobertas mais perturbadoras vieram da análise de traumas. Aí, a conseguiu medir os ângulos de impacto e a distribuição da força de maneiras impossíveis para observadores humanos. Algumas vítimas apresentavam ferimentos defensivos, braços erguidos para proteger o rosto, mãos com fraturas por tentarem proteger a cabeça. Essas pessoas morreram lutando para sobreviver, não aceitando o destino pacificamente. Outros não apresentavam ferimentos de defesa, sugerindo que foram mortos instantaneamente, possivelmente sem sequer presenciar a morte que os atingiu. O crânio de uma das vítimas apresentava uma fratura circular perfeita, compatível com o impacto de uma bomba vulcânica do tamanho de uma toranja, viajando em velocidade terminal. O impacto teria sido fatal instantaneamente. Provavelmente a pessoa nunca soube o que aconteceu.
os restos mortais de crianças apresentaram evidências particularmente comoventes. A IA detectou fraturas cicatrizadas em alguns esqueletos jovens, sugerindo lesões decorrentes do cotidiano na Roma antiga, talvez quedas, acidentes ou, infelizmente, possíveis abusos. Essas não eram vítimas romantizadas de um mundo antigo perfeito. Eram crianças reais, com dificuldades reais, que, por acaso, morreram no desastre vulcânico mais violento da história. E, no entanto, por mais devastadoras que fossem essas histórias individuais, elas apontavam para algo maior. Uma verdade que derrubou tudo o que os arqueólogos pensavam saber sobre Pompeia. A perturbadora verdade sobre como eles morreram. É aqui que as descobertas da IA se tornam verdadeiramente inquietantes. Durante décadas, a narrativa aceita foi quase poética em sua tragédia. Os habitantes de Pompeia, surpreendidos pelo Monte Vesúvio, morreram de forma relativamente pacífica, seja por asfixia ou exposição ao calor, enquanto as cinzas vulcânicas os sepultavam suavemente. Os moldes de gesso reforçaram essa ideia. As pessoas estavam encolhidas em cantos, sentadas contra as paredes, aparentando estar quase em repouso. Foi uma catástrofe, sim, mas de alguma forma suavizada pelo tempo e pela interpretação arqueológica. As tomografias computadorizadas aprimoradas por inteligência artificial destruíram essa narrativa confortável. A tecnologia revelou que a maioria das vítimas morreu de forma violenta, traumática e de maneiras que devem ter sido absolutamente aterrorizantes. Os detalhes perturbadores se acumulavam a cada exame. Traumatismos cranianos, ossos quebrados, colunas vertebrais colapsadas e impactos esmagadores. A onda piroclástica que matou a maioria dos pompeianos não era apenas cinzas quentes flutuando como neve mortal. Foi uma avalanche superaquecida de gás e fragmentos de rocha viajando mais rápido que um furacão, com temperaturas superiores a 500 graus Fahrenheit. O impacto foi exercido com uma força física comparável à de um carro. As varreduras por IA mostraram danos esqueléticos consistentes com impacto e pressão diretos, lesões que não podiam ser explicadas por simples quedas. Uma descoberta particularmente perturbadora envolveu o que os arqueólogos chamam de posturas induzidas pelo calor. Os corpos de algumas vítimas apresentam a posição de pugilista, com os membros encolhidos e os punhos cerrados, o que ocorre quando o calor extremo provoca a contração muscular. A interpretação tradicional sugeria que o resultado era um espasmo final que levava à morte. A IA revelou algo pior. Muitas dessas vítimas ainda estavam vivas quando o calor começou a afetar seus corpos. A IA também detectou algo chamado calcificação do tecido cerebral. Sob calor extremo, a massa encefálica pode sofrer alterações químicas que deixam depósitos incomuns. Esse acúmulo de pressão pode ter danificado os crânios por dentro. Várias vítimas apresentaram evidências desse processo, um lembrete sombrio da intensidade e do impacto perturbador da erupção. Os sistemas respiratórios apresentaram sinais de danos térmicos intensos. A IA conseguiu identificar alterações na estrutura óssea ao redor das cavidades nasais e da garganta, compatíveis com a inalação de gás superaquecido. O tecido em si já não existe mais, mas os danos às estruturas ósseas circundantes comprovam isso. As vítimas inalaram ar tão quente que as sufocou instantaneamente ou em questão de instantes. Os exames também revelaram evidências do que causou a morte primeiro e do que aconteceu depois. Algumas fraturas apresentaram sinais de sangramento e cicatrização limitada, o que significa que a pessoa ainda estava viva após o ferimento. Outras fraturas não apresentavam tais indicadores, sugerindo que ocorreram após a morte, provavelmente devido ao peso dos detritos vulcânicos. Isso é preocupante. A análise por IA dos padrões de trauma ósseo, combinada com dados geológicos sobre a sequência da erupção, sugere que muitas vítimas sobreviveram às ondas piroclásticas iniciais.
apenas para serem mortas por ondas subsequentes. Eles sobreviveram à primeira onda, possivelmente encontraram abrigo temporário e, em seguida, foram atingidos por outra onda. Algumas vítimas apresentam evidências de deslocamento para locais diferentes e padrões de ferimentos em um lado do corpo em comparação com o outro, sugerindo que se reposicionaram enquanto feridos antes do golpe final e fatal. Uma vítima apresentou evidências particularmente trágicas: fraturas defensivas em ambos os braços, uma fratura na costela parcialmente cicatrizada de dias antes da erupção e, por fim, um traumatismo craniano grave na parte posterior do crânio. Essa pessoa já estava ferida, levantou os braços para se defender e foi atingida pelas costas. A CIA conseguiu reconstruir seus momentos finais com uma clareza horrível. Ferida tentando se proteger, morta por um golpe que jamais viu chegar. As tomografias também indicaram ferimentos faciais graves, danos que teriam deixado as vítimas com dores inimagináveis. Essas pessoas não foram preservadas discretamente. Elas suportaram algumas das forças naturais mais violentas da história. A inteligência artificial revelou que as poses pacíficas dos moldes nunca representaram toda a verdade. A narrativa reconfortante da preservação pacífica sempre foi uma fantasia moderna. A realidade, agora comprovada por tecnologia avançada, é muito mais sombria. O que isso significa para a arqueologia nos EUA? As digitalizações de IA em Pompeia representam mais do que apenas novas descobertas sobre uma cidade antiga. Elas marcam uma mudança fundamental na forma como estudamos o passado. Pela primeira vez, a tecnologia pode revelar verdades que não são filtradas pela interpretação humana, preconceitos ou ilusões. A IA não cria histórias que queremos ouvir. Ela nos mostra o que realmente aconteceu, mesmo quando essa verdade é incômoda. E essa descoberta importa muito além de Pompeia. O projeto demonstrou que a IA, combinada com imagens médicas, pode revelar segredos sem jamais perturbar o artefato em si. Museus do mundo todo estão agora reavaliando seus acervos. Quantas múmias, restos mortais preservados e artefatos lacrados contêm segredos que poderiam ser revelados por meio de análises semelhantes? As possibilidades são impressionantes. Outros sítios arqueológicos já estão aplicando essas técnicas. Pesquisadores que estudam corpos preservados em pântanos no norte da Europa, restos da Era do Gelo e múmias egípcias estão usando tomografia computadorizada aprimorada por IAA para descobrir detalhes ocultos. Um corpo preservado em pântano na Dinamarca, estudado por décadas, passou recentemente por uma tomografia aprimorada por IA que revelou tatuagens que nenhum observador humano havia detectado. As múmias egípcias estão fornecendo novas informações sobre doenças, dieta e procedimentos médicos que revisam completamente nossa compreensão dos cuidados de saúde na antiguidade. Cada exame revela o quanto nos faltava. A tecnologia também está democratizando a pesquisa. A análise arqueológica tradicional exigia o acesso físico aos artefatos, o que significava que apenas alguns especialistas por vez podiam estudá-los. As digitalizações aprimoradas por IKA criam modelos 3D que podem ser compartilhados com pesquisadores do mundo todo. Um cientista em Tóquio, por exemplo, pode examinar o mesmo esqueleto virtual que um colega em Nova York, ambos trabalhando com conjuntos de dados idênticos. Essa abordagem colaborativa acelera as descobertas e reduz o controle que por vezes limita o progresso arqueológico. Mas as descobertas em Pompeia também levantam questões inquietantes sobre como memorializamos a tragédia. As vítimas do Vesúvio são objetos de exposição há mais de 150 anos. Milhões de turistas contemplaram as réplicas em gesso, tirando selfies com os mortos preservados. Agora sabemos que essas pessoas não morreram em paz. Elas morreram de maneiras que podemos medir
analisar e quase reviver através das imagens. Isso altera nossa responsabilidade para com eles? Alguns pesquisadores defendem a remoção das réplicas da exposição pública, argumentando que exibir pessoas que morreram de forma traumática, agora que compreendemos a verdadeira natureza de suas mortes, beira a exploração. Outros argumentam que as réplicas servem como um poderoso instrumento de educação histórica e como memoriais da catástrofe. O debate se intensificou à medida que as descobertas da inteligência artificial tornam as vítimas mais reais, mais humanas e mais merecedoras de dignidade do que poderíamos ter considerado antes. As descobertas do projeto Perfect Teeth destacaram especificamente essa tensão. A cobertura da mídia focou no fato curioso de que os antigos romanos tinham melhor saúde bucal do que as pessoas modernas, muitas vezes ignorando o contexto mais sombrio. Esses indivíduos, notavelmente saudáveis, morreram em agonia. Os detalhes triviais correm o risco de ofuscar a tragédia. É um lembrete de que a tecnologia pode revelar fatos, mas os humanos ainda controlam como esses fatos são apresentados e lembrados. Há também uma dimensão filosófica no que a IA alcançou. Durante 2000 anos, essas vítimas existiram em um estado de conhecimento parcial. Podíamos ver suas formas superficiais, mas não suas verdades internas. A IA preencheu essa lacuna, retrocedendo milênios para resgatar informações perdidas. De certa forma, os médicos estão examinando pacientes com 2 milênios de atraso e dando diagnósticos que ninguém pediu. Mas é o que a história exige. Isso levanta uma última questão. O que significa usar máquinas para resgatar a verdade do silêncio do tempo? A IA não apenas revela informações. Ela age como uma forma de viagem no tempo. Não podemos voltar ao ano 79 d.C., mas algoritmos podem extrair o que ainda sobrevive, mensagens escritas em ossos, cinzas e esmalte, e nos permitir lê-las pela primeira vez. A análise por IA, a das tomografias computadorizadas das vítimas de Pompeia, fez algo notável e perturbador. Ela nos obrigou a confrontar os seres humanos reais por trás dos artefatos. Os dentes perfeitos, as mortes violentas e as concepções errôneas sobre gênero e identidade. Cada descoberta remove mais uma camada das histórias que pensávamos conhecer. Acreditávamos que entendíamos essas pessoas. A IA provou que não as conhecíamos de fato. Isso é perturbador. Não porque os fatos sejam macabros, embora muitos o sejam, mas porque revela com que facilidade projetamos nossas próprias suposições sobre o passado, sem conhecer todos os fatos. Então, o que você acha? A IA finalmente devolveu a voz às vítimas de Pompeia? Ou ainda estamos apenas começando? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.